Olá, turma. Titio Mática na área aí, fazer aquelas trocas de conhecimentos, né? Porque eu tô sedento por essas informações. Como é que vocês estão? Essa semana aí que a gente tá começando, né? Semana do dia 13, a gente tem uma dinâmica diferente que hoje eu vou estar postando um documento, a gente vai construir um documento juntos, e depois vocês vão pegar esse documento, vão registrar no caderno, fazer a tarefa, e em seguida enviar lá no Class. Eu coloquei também um vídeo explicativo de como mandar as tarefas. Até então não tinha um link para vocês colocarem e anexarem todos os trabalhos. Então eu postei, vocês vão ver lá como é que é as instruções, vão fazer conforme eu combinei lá e vão me enviar até sexta-feira já o que foi tudo feito durante esses dias. Então não se esqueçam, se organizem e me mande até sexta-feira. Quem não mandar será anotado e a gente vai entrar em contato. Então se organize para ter com essas tarefas todas em dias. Já deixei 2 semanas aí para organizar tudo e vocês vão fazer conforme foi solicitado. Então essas aí são as informações. A gente vai estar falando aí de 2 amigas forever, né? Best Friend Forever e BFF, que é a adição e a subtração, que elas andam juntas e cada uma com a sua particularidade, com uma regra específica, e aí a gente vai ver como que elas estão tratando, vamos fazer esse comparativo, que aí a gente já faz o resumo e já encerra esse bloco, porque em seguida a gente vai estar fazendo introdução a outros conteúdos, probabilidade, números racionais e outras coisitas mais. E além disso, na sexta-feira a gente também vai ter uma live, que é uma aula ao vivo para conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Então se organizem, já coloquem na agenda que sexta-feira a gente vai ter aula online, ao vivo. Então se organizem. Então hoje a dinâmica, a gente vai construir um documento. Então eu vou compartilhar agora com vocês um documento hoje e depois eu vou salvar e postar lá no Class. Então aqui está o documento do Titio Mática, né? Titio Docs. E a gente vai falar alguns tópicos da álgebra. Então a aula de hoje, dia 14 de 4 de 2020, começando mais uma edição do Titio News. E aí a gente tem a agenda aí. Então, até sexta-feira enviar as tarefas 1, 2 e 3. Desculpa. Verificar se os registros dos slides já foram feitos no caderno. E quais são os assuntos que a gente vai estar trabalhando? A adição e a subtração para a gente finalizar e resolver um exercício também da página 381 e eu vou mandar um direct para vocês depois para me responder no Class, que são os exercícios 12 e 13, 14 e 15 das páginas 386 e 387. Então, essa é a demanda de vocês dessa semana de álgebra. Combinado? Então, ó, massa aí para vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer um flashback. Vamos ver como é que a adição e a subtração, elas têm essas particularidades, né? Então, vamos ver, a adição e a subtração são operações. Para cada operação, há uma ideia por trás dela. A adição é uma junção, e quando eu junto, eu vejo se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Sinais iguais, eu devo somar os módulos, os números, e repetir o sinal igual. Enquanto que sinais diferentes, eu vou diminuir os módulos, lembrando sempre que quando tiver um maior e um menor, pega o menor, tira do maior e copia o sinal do maior. Agora, se o módulo é igual, dá zero. Lembre sempre, ao somar 2 números simétricos, o resultado sempre é zero. Pronto, então vamos ver como é que fica o exemplo. Então aqui, ó, eu coloquei 3 negativos sendo somado com 9 negativos. Então eu posso simplesmente lembrar que eu estou querendo só adicionar valores negativos, são sinais iguais. Como os sinais são iguais, eu vou somar. 9 com mais 3 dá 12 negativos. E copio o sinal, que no caso é o negativo. E quando tem adição, eu posso simplesmente eliminar o parênteses. Então eu posso escrever menos 3, menos 9. Que aí eu somo os módulos da 12. Como o sinal é igual, então eu vou lá e repito menos. Pronto. Essa é a resposta. Segunda conta. 4 positivos sendo juntado com 6 negativos. Novamente, eu posso abandonar os parênteses. Então, ali vai ficar 4 positivos sendo com 6 negativos. Então, fica 4 positivos, troca. Então, menos 6. Sinais diferentes, diminui os módulos. 2. Qual que é o maior módulo? Menos. Porque é do 6. Pronto, menos 2. O outro, quando tem agora uma adição que não aparece o parênteses, eu posso também escrever
menos 8 com menos 3, eu posso falar que é 8 negativos sendo juntados com 13 negativos. É a mesma coisa, só que não precisa fazer isso, já vai direto. Os sinais são iguais, então eu já somo os módulos. 13 mais 8, 21. Copio o sinal, menos. E aí a gente já viu que já pode ser direto. Sinais diferentes diminui, então dá 3. Qual que é o maior módulo? Do 15. Então, sempre tirar o menor do maior. Então, dá menos 3. O outro agora, menos 8 com mais 15. Então, eu vou lá, subtrai que dá 7. Qual que é o maior módulo? O 15. Então, vai ficar mais 7. Pronto. Então, aqui a gente tem essa adição. A adição trabalha sinais iguais, sinais diferentes. Essa é a regra geral. Agora, a observação. Quando eu escrevo menos 8 mais 15, é equivalente a falar mais 15 menos 8. Que aí o resultado vai dar o quê? Mais 7, que é 15 menos 8. Então, eu posso trocar só de lugar, não troca sinal. A única coisa que troca sinal na matemática é o menos, que é o assunto agora daqui, que é a subtração. A subtração, a ideia, sempre é do quê? Do oposto de um número. E aí o menos ali, ele vai vir à esquerda de um número. Quando ele vem à esquerda, a gente vai trocar esse sinal. Então, no primeiro ali tem 9 negativos. E desses 9 negativos, eu vou tirar 8 negativos. Então, aquele menos ali, ele troca o sinal do menos 8. Então, vai ficar menos 9 mais 8. Menos 9 mais 8, sinais diferentes. Agora, cai lá na adição. Então, a regra da subtração é o quê? Troca o sinal para virar uma adição. E depois aplica a regra dela. Dela quem? Da adição. Então, eu troco o sinal e depois vira uma adição. Sinais diferentes diminui 1. Qual que é o sinal do maior módulo? É o menos. Então, vai ficar o quê? Menos 1. Próximo. Então, eu tenho ali mais 9 menos mais 14. Então, copio mais 9 menos mais 14 vai ficar menos 14, porque troca o sinal. Se você quiser trocar, também pode ficar menos 14 mais 9. O resultado vai ser equivalente. 14 menos 9 dá 5. Qual que é o maior módulo? Menos. Então, dá menos 5. Então, o menos ele vai te indicar... Então, o menos ele te indica a troca do sinal, é o oposto. E é o oposto da direita. Então, ali, quando eu coloco menos menos 7, é o oposto de menos 7. Então, fica mais 7. E depois, menos mais 6 é o oposto de 6. 6 positivos. Então, vai ficar menos 6. Então, ficou mais 7 menos 6. Mais 7 menos 6 diminui. 1. Qual que é o maior módulo? Mais ali. Tá bom? E aí, uma observação que eu vou fazer aqui com vocês. No sexto ano... Então, no sexto ano, o que a gente fazia aqui? A gente fazia assim, ó, 15 menos 6. Dá 9. Então, 15 menos 6 dá 9. Agora, a gente vai poder fazer o contrário. Agora, então isso daqui era o que a gente fazia. Pegava o maior e diminuía ali o menor. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora, existe resultado para 6 menos 15. Aí a gente lembra, 6 menos 15 é mais 6 menos 15. Sinais diferentes. Então, a gente diminui e copia o sinal do maior módulo. Ou simplesmente é menos 15 mais 6. É a mesma coisa, dá o resultado equivalente. Menos 15 mais 6 diminui, dá 9. Qual que é o sinal agora? Dá menos 9. Então, se 15 menos 6 é 9, o contrário dá negativo, porque você vai ficar o quê? Devendo. Então, essa é uma observação para vocês aí, é uma dica chavosa, tá bom? E uma aplicação da questão da subtração é o cálculo da amplitude térmica. O cálculo da amplitude térmica ele é usado para previsão do tempo, onde a gente tem um valor da temperatura mínima e um valor da temperatura máxima. E aí a gente faz a diferença entre elas. Então eu trouxe um exemplo aí no dia 13 de 4 de abril, na Titiolândia, ontem, teve uma variação de temperatura.
a mínima foi de -2 e a máxima foi de +6. Então, quando fala de amplitude, sai de uma mínima e vai para uma máxima. Sempre é o final menos o inicial, quando a gente fala de diferença. Então, o que vai acontecer ali? A gente vai pegar a temperatura máxima e vai retirar a mínima. A máxima é +6 e a mínima é -2. E aquele menos ali é para falar que é uma subtração. Então, +6 menos -2. Menos com menos vira mais, então fica +6 mais 2, porque só troca do -2, porque é o que está do lado. +6 mais 2 dá +8, porque os sinais são iguais, soma 6 mais 2, 8, copia o sinal, dá mais. Então, a amplitude térmica ali vai ser de 8 graus no dia 13/4. É positivo porque a temperatura ela aumenta. Então, essa amplitude térmica é para ver o quanto que a temperatura vai aumentar ao longo do dia. No início e no final. É o que a gente tem de valor. Tá bom? E a gente vai ver agora uma resolução das expressões lá do exercício 2 da página 381. Então, o que a gente tem aqui? +5, mais -3, mais -2, menos -10. Mais -9, menos +3, mais -7. Essa expressão numérica desse tamanho aí. E aí a gente vai fazer a troca. Aonde é mais, não troca. Aonde é menos, troca. Então a gente vai ali, ó, +5, não tem nada, então eu repito. Depois, mais -3. Então eu estou juntando 3 negativos. 3 negativos, não troca. Junta 2 negativos, não troca. Tira 10 negativos, troca, porque menos com menos vira mais, que é o oposto do negativo. Mais -9, junta 9 negativos. Menos +3, troca para -3. Mais -7, não troca. Então fica -7. Pronto. Eu fiz a troca onde tinha que ser feita e aonde não foi, a gente vai lá e só copia. Próximo agora é separar positivo para um lado e negativo para o outro. Separar não é trocar de sinal. Então, +5, mais 10. Esses são os valores positivos. Os negativos que a gente tem, -3, -2, -9, -3, -7. Então, junta +5 com +10 dá +15. -3 com -2 dá -5 com -9, -14. -14 menos 3 dá -17. -17 com -7 dá -24. Pronto. Se quiser também pode trocar. -24 mais 15. Porque aí os sinais são diferentes. Sempre coloca o maior módulo na frente e o menor atrás. Porque como os sinais são diferentes, diminui. 24 menos 15 dá 9. Qual que é o maior módulo? É o negativo. Então, essa expressão numérica vai dar 9 negativo como resultado. Agora a gente vai trabalhar a segunda expressão numérica. Então, ali, o primeiro, 10 negativos, não tem nada para trocar, então só repete. Menos mais 5, oposto de 5 positivos, 5 negativos. Soma 7 negativos, não troca. O oposto de -8 é +8. Junta 13 negativos. E o oposto de -6, então dá +6. Pronto, separa. Então eu vou separar. -10, -5, -7. -13. E depois, +8, +6. Aqui, se vocês também quiserem fazer assim como na primeira, de 2 em 2, pode. Não tem problema nenhum. Pode ir fazendo de 2 em 2, já resolve. Aqui já é uma maneira prática e direta. Pronto, juntei os negativos ali, ó. 10 negativos, 5, 7 e 13. Vamos juntar? 10 com 5 dá 15. Com 7 dá 22. 22 com 13 dá 35 negativos. E aí 8 positivos com 6 positivos dá 14 positivos. Então dá 35 negativos com 14 positivos. Sinais diferentes diminui, então dá 21. Qual que é o sinal do maior? É o do negativo. Então a resposta vai dar -21. Pronto, então a gente já falou da adição, da subtração, falou da amplitude térmica, resolvemos expressão numérica. Só que aí não acaba, porque a gente tem que ver que não podemos e não puedes confundir que amplitude térmica não é a mesma coisa que variação de temperatura. A amplitude sempre é do mínimo para o máximo. E a variação
é do início para o final. Então, a gente tem que ver uma medição no início e a outra no final e fazer esse comparativo. Então, quando a gente fala de variação, é que eu quero comparar a temperatura, da onde ela saiu e para onde ela foi. A amplitude sempre é do mínimo para o máximo, é fixo. Aqui não, tem essa variação, que pode dar uma variação positiva ou negativa. Aí vai depender da situação. O comparativo que eu quero fazer aqui, nesse caso, entre os meses de fevereiro e março, da situação de Ottawa, lá no Canadá. Então, ele trouxe aí as temperaturas médias, né, no ano de 2019, e a gente vai comparar essas temperaturas. Então, vamos ver aqui o que tem em um ano, né, as variações que podem ter. Então, eu quero ver ali a variação de temperatura entre os meses de fevereiro e março. Então, eu quero entre fevereiro e março. Aí, então, ele sai de fevereiro e vai para março. E quando fala de variação, a gente precisa escrever isso. Que a variação, ela sempre vai ser igual o final menos o inicial. Essa é a fórmula padrão. E lá na questão da amplitude, não. É o mínimo, mínimo e máximo. Então, é o máximo menos o mínimo. A gente já faz essa medida. Aqui, de fevereiro para março. Então, a gente olha, fevereiro era menos 9, março foi para menos 3. Então, eu pego o final, menos 3. Diminuo, porque é um comparativo, uma diferença, do de fevereiro, que é menos 9. Colocar sempre entre parênteses, porque tem sinal do número. Aí copio menos 3, menos com menos fica mais. Menos 3 mais 9, sinais diferentes. Diminui 6. Qual que é o maior módulo? Então, dá mais 6. Por que a variação deu mais 6 aqui? Porque houve um aumento da temperatura. Ela saiu de menos 9 e foi para menos 3, então aumentou 6, então deu positivo. Então, está correta a conta. Se desse negativo aqui, tinha dado ruim, então tem que tomar cuidado. Agora eu quero a variação entre março e fevereiro. Agora eu já mudei o meu comparativo. Ele está indo ao contrário, de março para fevereiro. O meu final agora é fevereiro. Então, fevereiro era menos 9. Então, a gente copia aqui, ó, menos 9. Menos o de março. Então, era março, fevereiro. O final era fevereiro, menos 9. E o início é março. Que, no caso, já vai ser o quê? Menos 3. Então, é menos 9, menos 3. Menos 9 repete, menos com menos dá mais. Agora, menos 9 mais 3 já vai dar menos 6, porque diminui. 9 menos 3 dá 6. E copia o sinal do maior módulo, que no caso é do negativo. Então, aqui, a gente tem menos 6. Por que deu negativo? Porque diminuiu a temperatura. Enquanto que o outro teve, enquanto que a temperatura aumentou, aqui não, a temperatura diminuiu. Então, era o valor que a gente tinha. Pronto. Isso a gente viu. Então, por que dá positivo numa variação? Para falar do aumento. E para que a gente fala de uma temperatura negativa? Para falar de uma redução. Tá bom? Novembro e dezembro. Então, ele está indo de novembro para dezembro. O final é dezembro. Então, a gente vai lá. Dezembro é menos 7. Menos a temperatura de novembro, que é 2 positivos. Pronto. Então, vai ficar menos 7. Menos mais dá menos 2. Menos, menos, ali, menos e menos sinais iguais. Então, soma, dá 9 negativos e copia o sinal. Por que essa temperatura deu esse valor? Porque a temperatura diminuiu. Ela estava de 2 graus e depois ela foi para menos 7 nos meses. Tá bom? Então, essa é a medida que a gente tem. Então, a variação, ela sempre vai estar relacionada com a questão do final menos o inicial. É o que a gente tem como valor para vocês. Pronto. Então, aqui eu trouxe, para não confundir, variação de temperatura com amplitude. A amplitude já é definida, é fixa. Então, essa daí é a minha dica chavosa. Espero que esteja tudo
ok. E estou mandando um direct para vocês fazerem, né? Para depois me enviar, que é resolver os exercícios 12, 13, 14, 15 das páginas 386 e 387 do seu livro. Em seguida, tire foto, coloque no Word, salve em PDF e manda. Manda lá pelo Class que vai estar já o link disponível. Então, por hoje é só isso. E um grande abraço para vocês e até a próxima aula.